Nessa oportunidade, a gente decidiu começar um trabalho sobre materiais novos na construção civil, tá certo? A construção civil, o aço é um material conhecido, concreto também, tá certo? E com o passar do tempo, coisas vão surgindo. O que aconteceu, basicamente, eu vou narrar aqui ao longo da palestra, tá? Eu trouxe uns moldes aqui, daqui a pouco a pessoa vai fazer circular entre vocês aqui o que é uma barra de fibra de vidro, né? Tá certo? E para quem não conhece ainda, para quem já conhece, vê a barra que nós estamos tentando introduzir no Brasil. A tecnologia já é bastante conhecida, não é coisa nova, isso já tem mais de 40 anos, mas ultimamente os processos de fabricação favoreceram e baratearam o produto e agora chegou a hora deles começarem a entrar no mercado, realmente para competir com o aço. Tá? Não vai substituir o aço, vai competir em determinadas circunstâncias e situações, tá certo? E no nosso litoral, isso parece ser importante aí diante da situação que todos conhecem de corrosão. Bem, eu vou começar aqui. Daniel, por favor. Bem, o material se chama compósito porque ele é feito em duas fases. Não é como o aço, que é uma fase única, né? É uma barra de ferro com uma pequena liga de carbono, tá certo? Esse material aqui não. É um plástico ou uma resina, certo? Geralmente de base carbono, a base de carbono, tá certo? Esse é um material. E ele é reforçado com fibras, tá certo? Que vão conferir a resistência à tração, principalmente. As fibras mais usadas são o carbono, vidro, tem o Kevlar, tem muita coisa aí de reforço. E que vale a pena lembrar que o Kevlar tem propriedades de resistência até a bala, tiro, esses coletes à prova de bala, tudo é feito com resina. Certo? E reforçado com material. Hoje tornou-se muito mais leve, o soldado pode correr numa guerra, antes você tinha que levar uma quantidade, um peso enorme. Hoje ele já corre mais livremente graças já a esses materiais compósitos. Né? Certo? Pulando um pouquinho essa parte, nós vamos para, tá certo? Falar uma breve introdução sobre os materiais de construção. Bem, começamos com tijolo cerâmico, que já tem 10 mil anos aí de fabricação, que se faz desde a antiguidade. Depois começou-se a trabalhar a rocha, construiu as pirâmides, os jardins lá da Mesopotâmia e tudo, né? A Grécia também, tá certo? Roma já fez a pedra amassada, com isso desenvolveu bastante, transformou-se o maior império graças à construção civil. A cidade de Roma foi construída num tempo mínimo, comparado que uma pirâmide durava 200, 300 anos, uma cidade também era um período de construção imenso, tá certo? Depois começou a surgir o uso do aço para compensar os problemas do concreto. Finalmente, os materiais compostos que a gente está falando hoje. Bem, vou falar agora sobre o aço carbono, né? Na construção civil, nós usamos um aço com uma pequena percentagem de carbono, entre 0,3% até 0,5%. É o aço de baixo carbono. Por quê? Porque ele é mais barato de fabricar assim, dessa forma. Ele tem um baixo custo de fabricação, o resfriamento dele é normalizado, né? Chama-se normalização, a temperatura ambiente, tá certo? Ele é dúctil, fácil de soldar, tem muitas propriedades interessantes, né? Para você dobrar, virar. Essa é a característica do aço. Um baixo custo para permitir que ele vá tornar as construções mais baratas. Agora, esse detalhe aqui que é bom a gente ver. Ele é fabricado a partir do minério de ferro. Na natureza, forma esses óxidos aqui, principalmente esses dois aí. Mas o bonitinho é o seguinte, pode virar, tá certo? A fabricação do aço impõe a necessidade de alta temperatura, são nos altos fornos, né?
aquela coisa que a gente vê, o ferro derretendo e virando, e que aquilo é assim mesmo, é o que a gente chama de alto forno, né? Necessita de alta temperatura e tem uma pegada de carbono violenta, tá certo? Cerca de 4 a 5 vezes maior do que no processo de fabricação dos compósitos de GFRP. Tá? Isso para muitos é uma coisa importante, né? Tem as empresas que têm que atender metas de emissão de carbono, não sei o quê. Nesse caso, a construção com fibra de vidro, ela vai certamente ser mais interessante para essas empresas que tem aí. No Japão diz que está assim. O Japão, você praticamente já está forçando a construção usando ou aço especial ou ligas de carbono e resina de poliéster, principalmente. Agora, isso aqui é o seguinte. É necessário muita energia sob a forma de calor produzido para quebrar a ligação do oxigênio. Na natureza, o ferro se encontra, como a gente viu, sob forma de óxido de ferro. Tá? Isso na natureza. Você leva para um alto forno, aquece, usa uma tremenda energia para quebrar essa ligação do oxigênio e transformar o ferro com as propriedades que a gente precisa para uso em metalurgia, em construção civil. Tá certo? Depois disso aí, tá certo? Isso aqui foi que não é essa comparação não é minha, tá entendendo? Eu vi isso aqui a primeira vez em São Paulo, num curso na Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem. Ele disse o seguinte, que você vai conseguir quebrar a ligação do oxigênio com o ferro e vai conseguir tirar o ferro. Você vai acabar o casamento dos dois, mas você não vai acabar o amor entre eles. Tá entendendo? Na primeira oportunidade que o ferro encontrar o oxigênio, irá retornar ali no negócio. Isso aí é fato, sabe? Vai ter. E a gente sabe quanto é difícil a gente manter a estanqueidade de um prédio que está trabalhando, está tendo movimentos, né? Está tendo flexão. É difícil você manter isso aí. A própria norma admite o fissuramento, admite dilatação nas estruturas, né? Isso, em muitas circunstâncias, não é problema algum. Mas em determinadas circunstâncias é muito. Se a gente for olhar aqui o nosso litoral, né, aqui o litoral norte do Brasil, isso é um problema grave. Tá entendendo? O Werther vai ter a oportunidade de mostrar a vocês aí muita coisa sobre o processo de corrosão. Tá certo? E isso não é fantasia, isso é fato. Tá? Tem estudo, tem tudo. Aí, vou falar aqui o que realmente aconteceu para que a fibra, de repente, em pouco tempo, se transformou num material viável economicamente, porque não era viável economicamente. Era conhecido, era testado, suas propriedades mecânicas e as propriedades físico-químicas, todas elas já eram conhecidas há bastante tempo. Tá certo? O que aconteceu foi isso aqui. Processo de pultrusão. Pultrusão de puxar. Tipo pull em inglês, né? E o que eles fizeram foi o seguinte. Eles criaram um processo onde a fibra vai sendo puxada, cai dentro de uma banheira. Cadê? Nós temos aí? Ah, sim, está aqui, ó. Matéria-prima, ela vai puxada, as fibras vão sendo puxadas aqui, tracionadas aqui, passam por um banho de resina, depois tem um limitador, né, para determinar diâmetro, tem algumas peças que vão fazer essas fibras helicoidais aí ao longo da estrutura. Eu vou aqui passar aqui para... Todo mundo vai passando aí, vendo um pouquinho. Essas são as fibras, né? Tá certo? Depois disso aqui, conformado, sofre a protusão, passa por um processo de cura, depois é tracionado e cortado no comprimento. Isso tudo é um processo inteiramente automático, sem interferência humana. A fábrica que a gente conheceu na China, ela trabalha de noite com a luz apagada. Tá entendendo? Não tem mais gente, não. Aí, quando acaba aqui, ele dá na superfície, ele dá um banho de areia para aumentar a aderência.
Vocês podem verificar aí depois. Tá certo? Esse aumento vai melhorar bastante a aderência, que foi uma característica que foi muito, como é que se chama? Foi muito questionada pelas pessoas, né? Pelos compradores em geral, pelo público, sobre essa propriedade da aderência da fibra ao concreto. Foi muito questionado e o pessoal, então, para resolver esse problema, deu um banho de areia no final e ficou bem rugoso, bem fácil de ver que ele adere bem. Tá certo? De... Como? Fabricado aí, porque não pode ser feito na obra, não é isso? Não, na obra não. Na obra, depois eu vou chegar lá exatamente nesse ponto. Tá bem? Aqui, depois de terminada a resina, o vergalhão cortado na dimensão determinada, ele passa por uma inspeção de qualidade. Tá certo? Os caras, eles realmente capricharam demais nisso aqui, que é para dar a segurança que o usuário merece. Afinal de contas, se você está pensando em construir um edifício para encher de gente morando lá, tá entendendo? É importante que você tenha um material de alta qualidade, não é isso? E que seja o quê? Depois da inspeção visual, esse material vai receber um lote, uma numeração, uma barra, vai ser rastreado até onde ele vender lá no Congo, vai estar esse material. Em seguida, depois de um determinado volume de fabricação, ele vai fazer o quê? Os ensaios e os testes todos para identificar se aquele material atende às propriedades para as quais ele foi construído para atender, né? Então ele vai lá, faz isso aqui, loteia, bota o lote, bota tudo, embala bonitinho e vende nessa condição. Quer dizer, o comprador tem a garantia de que o fabricante está testando aquele produto, certo? De acordo com as normas de concreto americanas, tá entendendo? E que estão atendendo. O comprador tem essa segurança. Tá? Daí o calculista, o que vai dimensionar a estrutura, ele também, certo? Passa a confiar naquele material para a construção para que morem famílias no prédio, né? Porque não é fácil, não é isso? Tá certo? Nós temos o aço. O aço, se não me engano, se alguém souber, me corrija, mas se não me engano, você você multiplica por 0,85 as resistências, exatamente por causa das variações no processo de fabricação do aço. Aqui você não tem esse problema, não. Tá certo? Ele é muito mais uniforme do que o aço. Ok? Bem, chegando aqui nesse ponto, tem o produto final, que tem característica alta resistência à tração, 2 vezes a resistência à tração do aço, tá certo? Resistência à corrosão é pouco, ele é inerte à corrosão. Ele é fácil, ele é leve, é 4 vezes mais leve, fácil manusear, tem uma durabilidade muito maior por causa da característica da corrosão, é não magnético, não condutivo, não transmite calor, a transmissão de calor dele é muito pequena. Essas características deles são. Nem tudo é maravilha, né? Eu acho que o Vetter vai ter na palestra dele uma condição de dar mais mais informações para vocês sobre os problemas que ele tem, porque ele não nasceu para resolver o mundo todo, não. É um novo material que resolve velhos problemas, mas ele não é a panaceia, né? Fique à vontade. Não tem problema com alcalidade, não. Nem cloreto, nem álcali. Tá? Ele não reage. Agora, existem produtos como ácidos, aí não. Você não pode garantir aí. Em determinados ambientes você não vai conseguir garantir isso, não. Tá certo? Ele não é como eu já disse, né? Não é a panaceia e a solução dos problemas do mundo, não. Agora, por exemplo, se você tem um data center desses aqui, que você não pode ter
condutividade elétrica, condutividade magnética, aí esse produto ele se dá bem. Quando você tem uma sala de raio-x, eu vi até não sei se eu trouxe aqui as imagens, mas tem umas salas de raio-x que, em vez de você revestir as paredes com chumbo, você bota a fibra de vidro que ela vai resolver o problema. Ela não vai transmitir a radioatividade lá do raio-x, ele não vai transmitir. Tá certo? Tem muita coisa boa e tem algumas coisas que é problema. Bem, as aplicações. As aplicações, aí de novo, vou recorrer aqui ao Werther, que vai falar bem melhor do que eu sobre essa parte, né? Mas vamos lá. Em elementos de baixa espessura, os pré-moldados e tudo mais, tá entendendo? Você tem um problema de um pequeno cobrimento, tá certo? Dá muito espaço para a penetração do oxigênio e para a corrosão. Isso aqui é uma foto que eu tirei numa boca de lobo das milhares que tem aqui em Fortaleza. Tá certo? A situação que ela está. Tá certo? Iguais a essa, eu acho que são a maioria, viu? É impressionante. Não aguenta. A espessura é pequena. Qualquer movimentação, a própria oxidação vai explodir, vai quebrar o concreto, vai tomar ali, daqui a pouco alguém vai cair nesse negócio aí. Tá ali uma boca de lobo aí de Fortaleza, tá certo? Que não é diferente de muitas do Brasil. Esse tipo de aplicação em elementos de baixa espessura, pré-moldado, expõe o aço, o pequeno cobrimento expõe o aço ao processo corrosivo, tá certo? E com isso você tem uma aplicabilidade interessantíssima para quem está fabricando um pré-moldado, para quem está fazendo uma peça, tá entendendo? Que pode vender para o órgão, quem vai aplicar, para a CAGES ou quem quer que seja, e vender e dizendo, não, amiguinho, eu lhe dou 100 anos de garantia contra a corrosão, tá certo? Porque é fato. Tá? É possível dar essa garantia. Eu tenho algumas fotos aqui de pontes, de estruturas pesadíssimas, usando ele, e o cara botou foi uma faixa. Vida útil de 100 anos. Lá na Califórnia, lá fez um... Te mostrei, não foi, Caracas, um dia? Acho que já. Bem, ambientes agressivos, estação de tratamento de resíduo, água, de esgoto, galeria, dispositivo de drenagem, né? As edificações sujeitas à maior agressividade atmosférica do mundo, ou seja, nossa região litorânea e adjacências. Tá certo? Isso é uma situação de fato que Werther estudou bastante isso aí, tá certo? E está trazendo uma proposta nova, tá certo? As diferenças, ele vai haver um comparativo de custo e vai ser possível a gente fazer um prédio usando fibra de vidro, sem o aço, tá certo? E dar ao construtor e ao usuário uma garantia de vida útil de 100 anos, né? Tá certo? É a nossa sugestão nesse sentido, tá? Além de aplicar ele em elementos de baixa espessura, em aplicações planas, que a gente chama de flatwork applications, para fazer lajes, pisos, tudo isso que você faz onde você nem calcula, tá entendendo? Na verdade, você não calcula, você vai fazer um piso industrial, você coloca lá o espaçamento, aí pela experiência que você tem, só trabalha a tração, negócio muito fácil, você põe ali, ele facilmente vai atender. Mas nós estamos falando também de aplicações, tá certo? Usando aplicações estruturais para o material, tá certo? Que não são novidade, já tem no mundo inteiro. Nós vamos tentar fazer isso aqui no Brasil, com o apoio de um grupo chinês. No final eu vou falar sobre ele. Pode continuar. Bem, eu vou colocar aqui essas telas para as Flatwork Applications. Bota aí, Daniel.
ele promete que nessas aplicações planas, ele reduz a mão de obra em 70%, tá certo? Promete também que nessas mesmas aplicações, os movimentos do material são 4 vezes menores, por causa do peso, que é 4 vezes menor também. Então, os deslocamentos, os fretes, tá certo? Tudo isso se torna mais fácil, tá? Isso, considerando que você tem um material completamente normalizado, totalmente rastreado, com segurança, tá certo? Permite que o comprador, tá certo? Se garanta contra a qualidade do produto. E esses caras aqui, essa Dextra, eles são os maiores fabricantes do mundo, tem fábrica na Índia, na China, na Tailândia, no Canadá, os caras são os caras, né? Tá certo? Vamos continuar um pouquinho, Daniel? Tá. É sobre esse aqui que o Vetter vai dedicar a maior parte da palestra dele. Tá certo? Os materiais têm uma resistência, 2 vezes a resistência à tração do aço, praticamente. Tá certo? São 4 vezes mais leves. São livres de corrosão, não conduzem eletricidade, tá certo? Tem baixa condutividade térmica, são transparentes a campos magnéticos. Os campos magnéticos não afetam ele. E nem ele transmite o campo magnético. Tá certo? Radiofrequência, aquele problema das salas de tomografia, de radiografia, essas também se resolve assim. Livre de corrosão e vários tamanhos em diâmetros, tá certo? Os sistemas de emenda também estão disponíveis dele, ele é possível conectar, tá certo? E os lotes são moldados, também podem ser moldados sob medida. Se você trouxer um projeto, esse projeto vai vir cortadinho, bonitinho, tá entendendo? Vai chegar aqui, nós vamos cortar ele nas dimensões do projeto e vamos entregar ao comprador inteiramente tudo pronto. E ainda vamos acompanhar as primeiras montagens, primeiras concretagens, checar tudo quanto é de armadura e verificar, porque é interesse que a gente tenha um produto de alta qualidade. Quem está começando não pode errar, tá certo? Esse foco nós temos, tá certo? E é um compromisso da empresa que tem 40 anos de experiência nesse sentido, tá? Eu acabei aqui, não acabei, Daniel? Ou ainda tem mais? Acabei, né? Bem, acrescentando aqui, além de fabricar os vergalhões, eu acho que vocês viram, nós fabricamos também as peças, tá certo? De ancoragem, fabricamos também as peças os estribos, fabricamos qualquer peça em dezenas de formatos diferentes, tá entendendo? Nós temos essa aqui, entregamos também na obra já feita. Isso aqui, eu vou fazer um parênteses, ele não pode ser fabricado na obra. Na obra, se você tentar fazer isso aqui, você vai acabar com o material dobrando, né, no aço, no fogo, né? Não pode. Todo esse material ele tem que ser moldado na fábrica, em situações especiais, ensaios especiais. Ele não é um material qualquer. Nós não se usa o uso na obra de materiais dobrados no local, diferente do aço, né? Perde um pouquinho do aço. O aço é mais fácil. Mas hoje em dia, sim, pode falar. O senhor falou em ancoragem. Especificamente, que produto o senhor pode fazer para a ancoragem? Não, são peças. Eu vou ancorar igual que eu ancoro com aço. Tá certo? Eu vou ancorar as lajes na viga e as vigas nos pilares e assim vamos embora até a fundação. Ele é usado, o material, as ancoragens são as mesmas. Tem ancoragem para balancim, para cadeirinha, para trabalhos em fachada, sucesso? Bem, olha, eu não vou lhe responder porque realmente eu não li nada sobre isso. Mas é possível que seja assim. Eu acho que, né, Beto? Não tem problema não, você calcular os esforços aí. Aliás, em tirante, ele é usado logo na ponte. Tá certo? E em elemento atirantado, ele é melhor do que o aço muito. Tá entendendo? Porque ele é 2 vezes mais resistente. Foi? Falou em elemento atirantado, para descer um balancinho, é uma maravilha isso aqui. Viu? Com certeza.
Bem, agora, você não pode usar na obra esse material, um vergalhão, dobrar para você fazer a sua pecinha ali, não pode. Realmente você tem que comprar, já dizer, eu quero 200 estribos, eu quero não sei quantas peças de ancoragem, tem que determinar tudo, o tamanho e as dimensões do que você vai usar, a fábrica lhe fornece com a garantia necessária, tá? E não é coisa do outro mundo, não, isso é fácil para eles. Também rastreado, também normalizado, tá? Como são todas as peças dele, tá certo? Bem, tá certo? Pode ficar à vontade, aliás, todos estejam à vontade aí. Que material o senhor utiliza para colar isso aí com concreto? Não, ele adere ao concreto por causa das características físicas dele. Se eu olhar, ele tem esses sucos helicoidais. Ah, meu Deus. E tem um banho de areia que é dado em cima para aumentar a aderência. Tá certo? Né? Nós estamos com a presidente do sindicato aqui, né? Tá certo? Eu vou continuar. Tá certo? Bem, então, tá certo? Em resumo, essa era a palestra que eu tinha para falar com vocês sobre esse material, tá certo? Somente eu e Véter, nos decidimos por essa palestra, por isso aqui, por conta das circunstâncias especiais que esse produto tem, tá certo? Nós temos uma garantia enorme do maior fabricante do mundo e um preço competitivo com o mercado. Tá certo? O Véter vai falar melhor do que eu sobre isso, tá certo? Eu vou pedir licença. Aliás, vocês têm mais algum questionamento? Por favor. Sim? Opa, meu amiguinho, diga aí, Zé. Tudo bom, Salvador? Opa, deixa eu falar um pouquinho aqui. Fica aqui. Boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado aqui porque estava com a presidente Teodora resolvendo um problema da festa que vai ter aí na quinta-feira. Vocês já estão convidados. Você vai dançar? Não, vou dançar. Não, vai dançar não? Mas é o seguinte, era só enfatizar que essa palestra, e nós acertamos outra, inclusive ali, acabei de acertar, uns blocos com microcimento, com as placas já pré-moldadas. Nós vamos marcar uma data para que o pessoal da empresa venha apresentar. E olhando aqui para o meu amigo Caracas, vamos convocar aqui também a Impacto para fazer uma palestra parecida. A ideia é que a gente traga aqui para o sindicato coisas novas, né? Inovações, novas formas novos processos construtivos que acelere o processo construtivo e traga benefícios para os profissionais e para a comunidade de forma geral. Aí eu convido aqui a Teodora aqui rapidinho para se apresentar aqui para o pessoal. Eu sei que você é muito conhecida, mas de qualquer maneira... E de novo vai ter eleição, não é não? Não, mas a eleição é do CREA. Boa noite a todos. Conheço muitos aqui que assistem esse espetáculo aí. Eu estava vendo ali. O Ciro está apresentando aqui com o Véter. E sejam bem-vindos aqui à nossa casa, a Casa do Engenheiro. Vocês fiquem bem à vontade para perguntar o que quiser, porque o Ciro me prometeu que vocês iriam sair daqui sabendo de tudo. Foi isso, Ciro? Não prometi Sabendo isso. de tudo. Eu prometi que eu ia aprender muito com vocês. Tá? Então, gente, foi um prazer trazer esse professor aqui. Hoje é dia do engenheiro, é? O dia 23 é mesmo, é? Opa! Da engenheira na engenharia. Dia da mulher na engenharia. É o dia da mulher na engenharia. Pronto. Então hoje é meu dia, né? Então, olha, muito obrigado aí por ter vindo, viu, participar desse evento. E aqui nós estamos à disposição para qualquer outro profissional que queira apresentar seus trabalhos. O nosso Joaquim aqui, Caracas,
pode vir aqui, deitar e rolar, que ele é um dos inovadores aqui da nossa engenharia. Certo? Então, Ok. Ela disse que eu gosto do microfone, então vou olha, aproveitar. Convidá-los para o nosso próximo curso, que é Introdução à Inteligência Artificial. Vai ser 14, 15 e 16 de julho aqui. Esse curso é direcionado para o pessoal igual a mim, com mais de 60 anos. E o pessoal que tem dificuldade de acompanhar o dinamismo tecnológico que a meninada hoje tem. O pessoal mais novo não tem a dificuldade que nós temos. E aí, esse primeiro curso é para dar informações gerais. E no início de agosto nós vamos ter um outro curso, agora mais aprofundado, também sobre inteligência artificial. Então, vocês também já estão convidados. Dia 14, 15 e 16 de julho, o introdutório. E no início de agosto, ainda estou definindo a data com o professor, um curso mais avançado. Isso faz parte do Programa Permanente de Capacitação do SENCH, que nós estamos executando já há uns 3 anos, em parceria com a Fundação Astef, lá da UFC, onde eu estou trabalhando. Muito obrigado, desculpe ter interrompido aí o assunto, que é importante, mas era interessante falar isso também. Diga, Leandro de Caracas. Eu achei interessante a tela. Você pode até ter comentado, mas eu não percebi, tá? Sim. Isso vai a pergunta. A parte de ensaios, né? Essa criação da normatização, certo? E aonde foi, certo? Que região foi isso, certo? Certo. Essa fase já passou? Sim, sim, sim. A Dextra, tá certo? Antes de lançar esse produto, ela pesquisou e criou seus laboratórios e credenciou seus laboratórios junto ao American Concrete Institute, né? ACI, o famoso ACI, Instituto Americano de Concreto. E todos os ensaios foram feitos sobre qual os padrões mínimos que tem que atingir, a resistência que cada barra tem que atingir, sobre quantas condições foram necessárias, condições de temperatura, condições como é que chama? De aderência, condição de tudo. Porém, eu não sei decor, mas eu posso depois, no final do negócio, eu posso trazer para você todas as normas que são aplicáveis. Para complementar a pergunta do senhor, já foi há mais de 2 anos, o laboratório da UFC já foi ensaiado e já foi aprovado lá pelo laboratório da UFC. Tá? Eu acho interessante, né, a tela, né, porque hoje o bom insumo no método de concreto não é mais nem o aço, nem o concreto, é a mão de obra. É a mão de obra. E nesse caso aí, o que é que acontece? A tela, talvez a intenção de 2,40 por 6, então a cada 2,40 você tem que ter um traçado. No caso aí, você pode ter uma tela de 10 por 10, né, você já... Tem até... Se economizar a mão de obra, você vai fazer um traçado. 30 centímetros. Você... Não, eu estou dizendo, você pode dar lá e você pode fazer 20 metros. Isso é só isolar, diferentemente da tela, A tela soldada, né, você está falando? A soldada está limitada a 2,40, a cada 2,40 você tem que Estou fazendo de 3 agora. De 3 metros de largura. Não, pois é. Mas 2,45 por 6, se não me engano. Mas o problema é o Padrão é 2,45 por metro. você Né? não leva 3 metros. Não, mas a tela sim. Não, você pode fazer qualquer dimensão. De Pagando, né? maior de 100. Até 6, 30 metros. Dá uma guinada aqui. Resistência Ao fogo. Bem, essa é uma boa pergunta, porque todo mundo se impressiona achando que isso vai derreter. Não é bem assim, não. A fibra de vidro, ela tem uma resistência ao fogo praticamente semelhante ao aço, viu? É mesmo, chega ali juntinho, tá entendendo? Da parte até 500 graus. Agora, a resina, ela realmente vai chegar ela vai derreter, como se vai, antes disso, ela abaixo a 150, 180 graus, ela começa a se danificar, perder as características de resistência. vendo viabilidade de metálica.
financiamento. E a gente chegou à conclusão que a fibra metálica não estava sendo viável por conta dos tratamentos contra o fogo, né? Por conta dos códigos e tal. E isso saía muito caro, os tratamentos para tornar as estruturas metálicas contra, pelo menos no nível aqui da região. Vamos ver aqui. Aí, quando você falou isso, São materiais de características bem diferentes, o aço e a fibra. Eu vou dizer o que favorece e o que não favorece. O que favorece é o seguinte, a transmissão de calor dele é muito menor. Isso significa, no caso de um acidente, de um incêndio, ele vai ficar restrito a uma área menor, a não ser que seja o Bin Laden, né? Porque aí não tem quem possa. Está entendendo? Em situações extremas não se aplica isso, inclusive porque quando fala assim, a partir de 150 graus derrete, 150 graus não tem mais nenhuma barata viva. Pode acreditar, não tem mais. Tá certo? É melhor se dedicar a um bom sistema de combate a incêndio, cuidar dos sprinklers, porque não vai ter como. A resistência, no caso, depois do incêndio, a recuperação será menor ou mais do que o aço? Não sei, depende do incêndio, depende da extensão, depende da situação, tá certo? Mas, normalmente, como ela transmite menos o calor, ela provavelmente vai romper num lugar e deformar menos nos outros, enquanto que o aço talvez saia escoando por todo lugar e seja um dano bem maior, pode ser que seja pior. Realmente não dá para dizer, né? Tá certo? Você não comentou também, acho que não, é sobre a fixação das barras. A aço é com arame, né? É solda? Rapaz, não, solda não, rapaz. Ela é tão levinha, tá entendendo? Que se você pegar os pedaços de cadastro, tá entendendo? De plástico aí, de pano, do que for, ela vai ficar no lugar. Se você botar os espaçadores metálicos desses que tem, metálico não. De plástico, você tem muito mais. Cadeirinha, bota ela lá, ela é muito melhor, tá entendendo? Ela vai se adaptar muito melhor à situação, porque ela é muito mais leve, é mais fácil. Eu tenho um vídeo, será que a gente consegue colocar o vídeo? Não, né? Consegue? Aquele vídeo do cara trabalhando com a viga dessa daí, jogou a viga para o outro pegou lá do outro lado. É muito mais. Ela tem as vantagens. É assim. Agora, tem as limitações, né? Tá entendendo? Se a gente olhar, no começo vai ser mais difícil? Provavelmente vai. Mas depois que alguém começar a construir e vender dizendo eu te dou 100 anos de garantia, vai ser difícil competir com essas construções de orla, viu? Aqui no estado do Ceará. Ainda não tem nenhum caso de uso mesmo. No Ceará? Não. Aqui no Ceará teve alguma construção de fibra, né, se não me corrija aqui, no Porto de Pecém, algumas lajes, e no Granville, né? O Granville teve alguma coisa colocada já para combater corrosão. No Rio de Janeiro tem até o metrô do Rio, que foi feito usando fibra de vidro. Não é uma coisa... Já existe. Agora, em menos escala, no mundo já está muito mais adiantado isso aí. Na Califórnia, o pessoal constrói a 3x4 usando isso aí sem problema nenhum. Tá certo? Isso. para já com 40 anos, sofreu muito com corrosão ao longo do tempo. Era um processo cíclico, né? E aí a gente, no Luiz Carlos, a gente pensou numa forma de, vou ser bem breve, pensou numa forma de acabar com aquele mito de Sísifo, né? Não sei se você conhece, da mitologia grega. O sujeito o tempo todo sendo então a gente resolveu... Por quê? Entrou nessa história, a gente verificou que a armadura exterior podia ser trocada, a gente está trocando toda ela, a armadura, transplante de armadura como isso. Se você analisar, tá certo? Esse projeto de recuperação de estrutura, se você analisar, o cara pega, quebra aqui, escareia a laje, pega uma lixadeira, depois dá uma pintura com um anticorrosivo aí, joga o grout e fecha. Isso é uma garantia mínima, porque você não resolveu o problema que causou aquilo. Você tem que resolver o problema que causou aquilo, né? Tá entendendo? Inclusive, o Vetter vai falar sobre isso aí, sobre como utilizar a fibra de vidro nessas situações,
Tá entendendo? Muito interessante, até criativo, viu? É criativo. De barra ou fala também de cabos? Não, O ó, mesmo material, ou só barra? não, o quê? Vergalhões. Vergalhões no momento é a nossa. Mas se você tiver um projeto onde necessite de tirante, não sei o quê, tá entendendo? Não tem problema. Aliás, até agradeço, porque a resistência à tração dele é muito melhor. Ele trabalha esses tirantes de ponte, de estrutura. Não, aí não. Não, ele não pode sofrer. Ele não tem a elasticidade para isso aí, não. Deixa o Caracas fora por enquanto. Me ajude. Mas a gente vai ver que aquela telinha que o cara estendeu aqui sobre a laje, nos dois sentidos, e fez a tela, pode ser muito boa junto com o Caracas, tá entendendo? Nós não vamos brigar, não. Eu queria agora agradecer a vocês o interesse e dizer que após nós vamos ter aqui um salgadinho aqui. Quem quiser perguntar mais coisas, fique à vontade. Eu quero trazer aqui para falar aqui meu irmão, Walter Tavares. Boa noite a todos. Estou muito feliz pelo interesse de vocês em relação a esse material novo. Deu para esclarecer, né? Tem muitas pessoas que eu estou muito satisfeito de estar aqui, como o Carristo, tá vendo? Wilson, o pessoal da minha equipe, Pedro e Fernando, Luiz Carlos Montenegro, certo? Bem, o que eu tenho para falar desse material novo, aliás, de qualquer material novo, né? Todo material novo, primeiro, exige muito estudo, tem que estudar. Não é só apresentar as vantagens. O dia que chegar um material novo que só tiver vantagem sobre outro, o que acontece, cara? Automaticamente ele substitui o outro. Eu falei aqui do meu padrinho Caracas, que também agradeço muito, Teodora. Então, nós temos uma coisa importante na barra GFRP, principalmente para o cálculo. Como vocês sabem, atuo direto com cálculo estrutural. E quando aparece assim um material novo, algo que dê para estudar, eu fico realmente até sonhando, né? Querendo idealizar uma ampliação desse produto, fazendo uns prédiozinhos, porque a corrosão é nossa arqui-inimiga. Rapidamente aqui, Daniel, bote aqui, falando um pouquinho sobre corrosão, que é muito perigosa aqui. Vamos colocar, então, corrosão. Pode pegar aí qualquer um exemplo aí que projeta. O Granville, olha lá. Bem, olha aí. É rápido isso aqui. Eu tenho consciência do meu tempo. Bem, então, olha, aqui foi um acidente recente provocado por quê, Fredinho? Tem alguma dúvida, Fred? Não, né? Provocado pela corrosão. Pode perguntar qualquer coisa. Então, acidente provocado por corrosão. O que é que chama atenção? Isso aqui era uma viga de uma jardineira, né? Nesse segundo pavimento, me parece que esse rapaz que morava lá aguava mais, então era muito, digamos assim, solicitada. E o interessante é que ela chegou a uma posição dessa, né, sem ninguém, né, síndico nem morador, chamar a pessoa, né? E quando chamou alguém, já foi a pessoa mandando escorar. É um grande problema para nós que trabalhamos com análise e intervenção estrutural. É aquela história, muito perigoso. To be or not to be, that's the question. Escorar ou isolar a área. Então mandou aqui, né, escorar. Aí o que aconteceu? Vai lá, Daniel, a foto. Mandou escorar a área, estes operários morreram. Então, é difícil para mim chegar e dar uma consultoria e chegar simplesmente e dizer escora.
porque durante o escoramento pode acontecer coisa dessa maneira. Então, muito triste, né? E também estas pessoas que foram fazer esse serviço, né? Não tinha nenhuma credencial, não tinha EPI, não tinha nada. Então, realmente, uma coisa... Mostra aquele da Receita. Falando, olha aí, que coisa, da Receita. Já prevenido com esse tipo de acidente, né, eu tive que dar uma consultoria a uma obra que o Daniel vai localizar. Pode mostrar aí. Muito bem. O que acontece é efeito de corrosão em estrutura de concreto armado. Vamos ver? Bem, para aí. Olha, você está vendo estas vigas em balanço, em 2 pavimentos, suportando, olha aí, este peso na extremidade. Isso formou-se um corredorzinho aqui, né? Um corredorzinho, e essa viga aqui estava altamente corroída na armadura negativa, meu amigo Kilson. Mostra aí, Daniel, uma posição, um desabamento que já tinha 3. Olha, então, olha, tudo corrosão, né? Mostra a foto do... Olha aí, pronto. Já tinha desabado 3 vigas dessa. E aí surge um problema. Botar um operário para escorar. E aí, caraca, botar um operário para escorar, acabando de ter 3 vigas de desabado. Então, diga aí o que é que nós pedimos para fazer. Ó, nós pedimos, né, o quê? Para que fizesse umas rodas de fuga, uma porta. Porque o operário trabalhando aqui, tá certo? Olha aqui as vigas, aqui uma, aqui outra, tá certo? Se isso aqui desabar como as outras, o operário ia morrer como um rato. E ele ia ter a tendência de correr aqui por baixo. Era justamente o que aconteceu no Versalhes. Houve aquele estalo, né? 2 operários quiseram correr logo por lado de fora e um correu para dentro. Os que correram por lado de fora são aqueles que morreram. Bem, nós não vamos mais falar porque existem inúmeros casos e eu não tenho muito tempo, tenho que falar coisas mais importantes, tá? Então, realmente, estas barras que a gente vai trabalhar, né, ou a base de epóxi, ou a base de vinil leste, ou a base de poliéster, não interessa. Tem sempre uma característica, e eu, para estudar esse material, eu observo uma coisa muito simples. Devido ao módulo de elasticidade deste material ser menor do que do aço, né? O aço dá, digamos, 2 milhões e 100 quilos por centímetro quadrado, e aí nós temos algo em torno de 500 mil, tá bem abaixo, né? 40% bem abaixo. Então, o que é que significa isso? Que ela tem... Daniel, tem aquele gráfico para mostrar? Aquele gráfico? Então, o que acontece? Primeiro, é um material frágil, porque ele vai, aumenta a tensão, aumenta a deformação, entendeu, Daniel? Aumenta a tensão, aumenta a deformação e de uma hora para outra, rompe. Isso aí é o que o engenheiro calculista detesta, né? Que é a ruptura brusca ou ruptura ou rotura, né? Sem aviso. Então, localizou, Daniel? O gráfico? Falando da fibra. A fibra de carbono também, manta de fibra de carbono, para reforçar a estrutura. Eu adoro novidade. Há muito tempo, eu e meu parceiro, Luiz Carlos Montenegro, da Módulo, a gente já vem trabalhando com esse material. E aí você chega e pergunta, Véter, você me dá uma ideia em termos de qual é a quantidade, digamos, que eu posso reforçar uma viga? Se eu dobrar a carga dela, eu consigo segurar com a fibra? Fazer uma intervenção estrutural? Quanto por cento eu posso botar numa viga? Quanto por cento? Sabe o que é que eu respondo? Rapaz, de 100% a 3. Isso aí fica 100% a 3? Sim. Se tiver no domínio 2,
trabalhando, que a linha neutra está lá em cima, eu posso até dobrar, que eu consigo segurar com a fibra. Desculpe eu estar falando alguma coisa assim, porque eu tenho que ter cuidado, não é? Tenho que atender gregos, troianos, pernambucanos e baianos, não é? Agora, a partir do momento que a viga caminha para o domínio 3, a linha neutra baixa e vai quase a 0,45, né, que é a limitação da norma, aí o reforço não tem eficiência nenhuma. E nós, como engenheiros, temos que usar produtos com eficiência, né? Menor custo, atendendo àquela situação. Muito bem. Esse coeficiente, esse módulo de elasticidade baixo, ele me obriga, né, como calculista, matemático, estudioso no assunto, verificar fissuração e deformação. Fissuração e deformação. Eu tenho que verificar porque estes que vão comandar o dimensionamento. A fissuração e a deformação, que fazem parte do chamado estado limite de serviço. Normalmente o cálculo com aço normal, ele é feito no estado limite último, que diz respeito ao rompimento do concreto à compressão e o aço à tração. Mas nas barras de GFRP, não. Tem que verificar fissuração, tem que conhecer muito bem fissuração e a deformação também. Estes que comandam o dimensionamento. Eu tenho feito vários programinhas expeditos. Expeditos quer dizer o quê? Rápido, ágil, ligeiro, um negócio para resolver. Não é programa para tese de doutorado, não. É programa ágil para resolver. Então, eu tenho uma viga. Qual é o vão? Vão de 5 metros. Então, eu quero saber, né? Eu tenho um momento de 15 toneladas força-metro no meio desta viga. Quantas barras de GFRP eu coloco? Bom, vamos verificar. Fissuração, deformação, não é? Isso aí, digamos, não tem pessoas trabalhando nisso e faz tempo que eu trabalho desta maneira, né? Mas como a viga ela está ligada numa estrutura com continuidade e tudo mais, eu tenho que fazer adaptações no meu programa, como também no programa de lajes. Todas as lajes, quando eu estou usando essas barras de GFRP, considero toda simplesmente apoiada, inicialmente, e no meu programa, sem a deformação dos seus lados. Mas isso pode não acontecer. Nós não temos programa integrado para fazer uma estrutura com barras de GFRP. Mas não precisa. Eu tenho o meu carro-chefe, digamos, trabalhamos com o TQS, nós faremos aquilo ali, observamos os momentos que existem, às vezes uma laje, quando é calculada com os apoios, né, dá um momento numa direção e na outra, mas dentro da estrutura muda. Então eu faço a correção no meu programinha para poder entender. Desculpe se eu estou puxando muito, falando em teoria. Mas, para ser bem sucinto, eu tenho desenvolvido esses projetos, programazinhos expeditos, né, rápidos, e tentando fazer edificações. Vamos começar pequeno, né? Eu não gosto muito desse marketing que a pessoa diz assim, sabe? É o fim do aço. Vamos deixar de palhaçada, rapaz. Bota ali aquela foto ali. Vamos deixar de palhaçada, é o fim do aço. Fim do aço, coisa nenhuma, rapaz. Eu tenho aí que fazer as verificações do concreto e as duas barras. As duas. O concreto e as duas meninas. Sim, rapaz. Olha. Então, essa é a questão, né? Cada material é um material. Você não pode usar um material para aplicar onde, digamos, ele não cabe. A fibra de carbono, eu já falei, ela pode reforçar até o dobro de uma viga, ou então só 5%. Às vezes, então, não pode, vamos para o perfil metálico para fazer, então, uma intervenção. Vamos para uma proteção externa. Cada caso é um caso, tem que estudar. O problema é que as pessoas, às vezes, não querem estudar.
tem que estudar, e é muito. Olha, aqui eu botei, bem, porque eu vivo pensando. Diga que sim. Diga. Pelo que eu entendi, parece que dizer que esse material novo, certo? A verificação da deformação tem que ser bem mais criteriosa. Com toda certeza, e eu digo muito diferente da outra verificação do que com o aço CA50. O aço CA50, você se limita no dimensionamento no estado limite último, que diz o quê? É rompimento do concreto a compressão, né? Tá certo? E o aço a tração, né? Mas agora não é isso que vai comandar o meu dimensionamento. É fissuração e deformação. O estado limite último é só para checar e dizer, opa, tá tudo bem, né? Ou seja, eu digo assim, eu fazendo esses programas, todo o tempo pensando e assistindo filmes, até na televisão, sonhando, e eu vi um filme que tinha triângulo amoroso, que é uma coisa que eu nunca tive este negócio, nem aconselho, não estou fazendo nenhuma alusão, não estou fazendo nenhuma alusão a triângulo amoroso. Hein? Não, tu é doido. Não, eu sou um homem direito, rapaz, religioso, eu não tenho isso comigo, né? Então, eu assisti no filme que tinha triângulo amoroso, aí eu reparei aqui uma coisa interessante. Está aqui esse cidadão, aqui com o quê? Aqui com a esposa, barra de aço carbono e barra de aço GFRP. Formou-se um triângulo amoroso, certo? Que eu sou altamente contra, não estou fazendo alusão a isso. Bem, o que acontece é que a barra aço-carbono, que é a esposa, no casamento descuida um pouco do marido, fica cansada, tá? E aí o marido fica doente de corrosão. Fica doente de corrosão, caracas, né? E deixa para lá. Aí chega, ele consegue um amante, ele está muito errado, mas consegue um amante, que é a barra de GFRP, e brilha os olhos dele e diz, rapaz, aumento de corrosão, eu não vou mais ficar doente, porque a barra vai resolver. Então, quer dizer, estas duas pessoas são importantes na vida deste rapaz. Quer dizer, dele, né? Não estou fazendo alusão, mas são importantes na vida dele, né? Não, só do... Então, a Teodora me conhece, sabe que eu sou um homem de direito, sempre fui direito, né? Então, olha, não tem essa de dizer que o sim, rapaz, é o fim do aço. Você acha isso, Calixto? O fim do aço. Uma palhaçada, rapaz, eu não concordo com isso. Peraí, vamos usar cada coisa no seu devido lugar. Mas o que eu estou achando é que as barras de GFRP, elas estão, vamos dizer, subutilizadas. As pessoas querem usar essa barra de GFRP só para situações, vamos dizer, de armadura de distribuição, jogar no chão, no piso. Não é assim, sem cálculo. O Fredinho ali fez ali uma intervenção estrutural lá no Granville, né? Substituímos, realmente pegar e colocar aço em pré-moldadozinho fino, é brincadeira, né? Banquinho de praça, botar aço, vai corroer, vai acabar tudo, né? Precisa de cálculo para isso? Não, precisa, é só pegar e botar. Então, eu acho que essas barras de GFRP estão muito subutilizadas, tá certo? Porque só estão querendo botar nessas coisas. É uma armadura de distribuição e capeamento de laje nervurada, e até aqui um estudo muito interessante do Caracas, né, Caracas? Em relação, que nem precisa, né? Então, você vamos botar a barra lá. Mas nós temos outros materiais também para ser considerado. É piso industrial. Vocês já ouviram falar de material novo que são fibras de macrofibra de polipropileno. Eu estou falando do modo geral dos materiais. Puxa, a fibra de polipropileno, macrofibra, você pega na proporção de 3 a 6 quilos, bota por metro cúbico de concreto. Mas o que pode ser mais econômico do que isso? Hã? O que pode ser mais econômico do que isso, ô Kilson? Pegar, bem, tem lá seu campo de aplicação.
E, além disso, é só isso? Não. A gente vai calcular o piso industrial, nós calculamos direitinho, através do CBR, que produz, digamos assim, uma ligação com o coeficiente de mola, lançamos uma laje com coeficiente de mola e vimos os esforços, a necessidade de um complemento de armadura. Né? Então, quer dizer, o que é que eu falo? Olha, todo material novo tem que ser muito estudado. E a nossa intenção é que a gente consiga fazer um cálculo deste, né? Um projetinho pequeno na nossa orla aqui, vocês sabem muito bem, que é maresia violenta no ar. E tem o Mar Morto. O Mar Morto é o índice de salinidade na água. Aqui é na atmosfera, no ar. Então, a corrosão, isso aí, brilha os olhos de qualquer pessoa, um pouquinho sensata, que diz, vamos ver o que a gente pode fazer com essa barra. Outra coisa importante, eu venho já, minha caminhada longa, eu me lembro que eu tinha construtores, rapaz, que chegavam e diziam, Vete, rapaz, olha, eu tenho um ferro, rapaz, bote o menos ferro possível. Aí, às vezes, eu ia fazendo os prédios mais altos, ele diminuindo a cada andar, coisa ridícula. Outro, não, concreto. Outro dizia, não, forma. Hoje em dia, todo mundo sabe que o tempo rei, é uma coisa muito importante. Então, caracas, se você for fazer uma edificação e vai usar um método que vai gastar um pouco mais do que outro método, mas esse que você vai gastar um pouco mais, vai rápido. Então, meu amigo, não estou preocupado com o negócio de quanto é que está dando de concreto, quanto é que está dando disso. Digo de passagem que, hoje em dia, a mão de obra chega a 50%, a 60% do custo da obra. Então, meu amigo, as barras de GFRP, elas podem dobrar na obra? Não. Mas tem que vir já as dobradas, as barras dobradas. Isso já existe, essa tendência com o próprio aço. Tem pessoas que preferem comprar o aço já moldado. Toda vez que parte para esse tipo de procedimento, tem que haver um controle de qualidade maior. Se você quer, digamos assim, otimizar, ganhar mais e ter mais lucro, você tem que otimizar. Se não otimizar, não dá nada. Você sabe muito bem que tem artigos que falam que para economizar na construção civil, se for reduzindo as coisas, dá uma redução enorme, né? E hoje o tempo está falando muito alto. Está falando muito alto, a mão de obra está muito cara, né? Então, isso daí é uma coisa muito importante. Daniel, bote aí rapidinho, só o tipo ali, os programas. Claro que eu não vou querer falar os métodos que eu estou utilizando para fazer os programas, mas só para vocês verem. Vamos lá, Daniel, pega ali uma vigazinha, depois uma laje. Faz tempo que eu ando brincando com isso. Aqui, essa parte aqui, GFRP, viga retangular, verificação à flexão, GFRP, viga retangular, verificação ao cortante. Ei, Daniel, não mexa. Pilar, retangular, verificação com pressão, inclusive com momento de segunda ordem, dimensionamento de laje maciça, dimensionamento de sapatas, certo? Então, só aqui para você ter aqui uma ideia, vamos dizer aqui, bota aí, dimensionamento de laje, pronto, dimensionamento de laje, só rapidinho, claro que eu não vou falar. Aí eu desenvolvi isso aí com o meu amigo Daniel, meu ídolo, está tão apagado que eu não sei se as pessoas enxergam, viu, Daniel? Rapaz, pois é, o que é que faz para isso aqui melhorar? Ou então a gente desiste de mostrar. Bem, rapaz, está ruim mesmo, né? Bem, aqui, LX, LX da laje, 4 metros, 6 metros, né? Espessura, 12, FCK, 30, bitola principal, 8, espaçamento 10, bitola secundária, 8, espaçamento 20, cobrimento 2,5, módulo, olha aí, módulo de elasticidade, 50 gigapascal, tá certo?
É bem abaixo do outro. E o FFU é a tensão de alongamento, o dobro do aço, 10. Vamos para frente, Daniel, só para ver. É um carregamento, revestimento, sobrecarga, calcula a laje. Vai lá. Bem, olha aí, verificação, fissuração. Opa, 0,2 milímetros, 0,3. Passou. Para, não mexa. Outra coisa importante. A norma limita a fissuração, ela bota 3 limites. Diz aí, Pedrinho e Fernando, que são meus parceiros há muito tempo. 0,1, 0,2, 0,3 milímetros. Bem, o 0,3, que é o mais, digamos, confortável, né? É para peças no interior. Esse 0,3, logicamente, que é o mais favorável, ele tem uma visão para evitar a penetração de agentes catalisadores da reação eletroquímica da corrosão. Né? Você sabe, então, que essa condição, né, faz com que limite isso. Mas eu estou com a barra de GFRP, eu não preciso disso. Será que eu tenho que pegar e obedecer esse 0,3 milímetros? Eu posso pegar, depois do estudo, aumentar mais. Aumentar para um 0,5. Eu sempre conduzi a engenharia através dessa fórmula C3H. C3. C, conhecimento. Outro C, cautela. Outro C, coragem. Sem estes 3 C, não tem engenharia. Não tem engenharia. Conhecimento que envolve muito estudo. Cautela, se você está com material novo, meu amigo, você vai ter que ter cautela. Vamos ter cautela. Por enquanto, vamos obedecer esses limites, né? E o terceiro, meu amigo, coragem. Se não tiver coragem, não vai para canto nenhum, né? E o H, C3H, humildade. Humildade para você absorver, Yuri, tudo que vem aumentar o seu conhecimento para você desenvolver um estudo a respeito daquele material. Isso aí é importantíssimo. Então, você ter essa visão. Então, pode sair daí, Daniel, e vamos ver que sapata, vamos ver aí um programazinho de sapata. Então, eu já desenvolvi tudo. Evidentemente que os coeficientes, né, como é material frágil, né, os coeficientes que você vai utilizar, você vai ter cuidado, né? Bota aquele diagrama, sabe, Daniel? Aquele diagrama que eu pedi, você botou e eu... Pronto! Olha aqui, olha que coisa interessante. Tá aí os materiais, meu amigo. Tá aí os materiais, né? Tá aqui o aço CA50, velho, conhecido. Olha aqui. Aqui tem até 207. Ele vem aqui linear. Depois ele vem para um patamar e sobe um pouquinho e vem papocar aqui. GFRP, não tem nada de dúctil, o aço é dúctil. Ela vem praticamente reta, pá! Repare que ela chega aqui no rompimento 2 vezes o aço. 2 vezes o aço. Tem muita resistência. Em situações específicas que você queira trabalhar com tirante, legal. Vamos dizer, não botar dentro do concreto, porque o concreto comanda através da deformação que a gente conhece, 10 por 1000. O aço é limitado a deformação dele a 10 por 1000. Por quê? Para não provocar fissuras no concreto significativas. Não é? Ele é dúctil, né? Até esse 10 por 1000, no dimensionamento, a gente poderá depois puxar depois com o laboratório 1 para 1, que é o melhor laboratório que tem, 1 para 1, é a escala em verdadeira grandeza. Vamos pegar e modificar o dimensionamento. Vamos fazer esse dimensionamento aqui, vamos passar de 10 por 1000, vamos para 12. Né? Por quê? A fissuração, o estado de fissuração não está incomodando muito. Por quê? Porque não tem abertura para poder entrar esses agentes, né? Repare que a fibra de carbono, a banta também, ela tem um coeficiente, não é? O modo de elasticidade mais ou menos parecido, ela vem também, tudo aqui é material frágil. Tanto CFRP, manta de fibra, como a GF aqui. Então, é com cuidado. Então, mas se faz o cálculo.
Não vamos desistir porque diz assim, eita, vai dar um pouco mais de material, vai dar um pouco mais de ferro. Meu amigo, o que é que vale, sabe o que é? A ponta do lápis. Fazendo a ponta do lápis, vendo as vantagens e as desvantagens. Isso daí é uma coisa que você tem que observar. Ciro, você presta atenção na hora que você pegou e arranjou aí umas coisas para fazer mal a gente? Para fazer aí uma paradazinha rápida, não foi? Né? Então, eu tenho ainda mais um tempinho aí para controlar? Tenho mais quanto tempo? 19. Então, pronto, vamos aqui continuar. Então, veja bem, eu quero chamar a atenção que os materiais novos, né, por exemplo, a fibra de carbono, nós usamos a fibra de carbono já há bastante tempo, em parceria com o meu colega Luiz Carlos Montenegro, meu amigo. Há 15 anos já estávamos utilizando a fibra de carbono. Né? Agora, ela é para ser usada em determinada situação específica. Não é desse jeito. Às vezes a pessoa, quando fala no material novo, acha que ele vai resolver o problema do mundo todo. Não é assim. Né? Tudo tem que ser muito bem estudado. Muito bem. Uma coisa importante. O peso, como o Ciro já falou, esse peso 25% menor, isso aí é uma coisa maravilhosa, né? Porque agiliza. É muito rápido, né? Então, rápido demais. Podemos, então, fazer uma amplitude do uso, que, como eu falei, eu acho que, ao menos aqui, a barra de GFRP, ela está usada ainda muito, digamos assim, medíocre, podia aumentar mais, e meu sonho é fazer essas edificaçõezinhas no começo, né, pequenas, e depois a gente vai melhorando. Alguma pergunta? Ciro, diga, doutor Luiz Carlos. Relação a quê? Em relação ao peso concreto, a farmácia seria 2.500, né? A contribuição do aço talvez seja pouca. Se fosse concreto sem ser armado, seria 2.400. Como? Em relação ao peso próprio do concreto, que aí ele vai também favorecer lá no... Mas eu acho que ele vai influenciar um pouco, né? Não, aí é insignificante. Eu sempre falo no princípio da insignificância, o princípio da bagatela, de usado em direito, né? Aí é completamente insignificante o peso do aço, né? Porque vai dizer, opa, que vai diminuir, não vai nada, né? Tudo tem que ser visto o que é significativo e não significativo. Um determinado fenômeno, digamos assim, num cálculo, tem vários fatores que influenciam. Um deles influencia na ordem de grandeza de 20% e 30%. Vamos considerar, claro. O outro varia de 10%. Vamos. Agora, esse aqui varia 1%, 2%. Joga fora. Para isso eu tenho os coeficientes de segurança. Você falou na continha do lápis. Mas a barra, ela não é bastante mais cara do que... Bem, aí o Ciro pode responder esta pergunta de preço. Inclusive, já dei muitas cutucadas no meu amigo Ciro, em preço de barra, responda, Ciro. Assim, a grosso modo, né, e a grosso mesmo, porque a gente não sabe o preço do frete, quando eu comecei a negociar, estava R$ 2.500 na Se as bases GFRP têm um monte da cidade, a metade, muito pouco, muito pequeno, como é que pode ter uma resistência que você disse muito maior? Não, a barra tendo moderação, ela estica muito. Só é isso? Isso, estica muito. E esticando muito, facilita fissurar o concreto. Tem grandes esforços, grandes momentos, a edificaçãozinha modesta, tá entendendo? Ele vai variar em torno de 3, 4% no preço. Mas quando você joga o que você reduz de frete, o que você reduz de transporte, de deslocamento e mão de obra, tá certo? Você vai ver que isso é até mesmo a longo prazo, né? 3% só mais caro. O quê? Você está me dizendo 3% só mais caro? Você está falando da dificuldade de... 3, 4%. Estabelecer a continuidade. Você as peças e tudo mais. Fale alto, peraí. Talvez isso é mais barato, não? Desculpa aí. Talvez isso é mais barato um pouco. Bem aplicado, no caso, isso não sabe calcular, choque sempre.
pilares amarros, cheio de rotulando tudo aqui, você pode pré-moldar aqui, você pode fabricar um grande controle de qualidade numa central de produção e só transportar, colocar no localzinho, sem as adversidades que o aço pode causar na frente. Né? Ou seja, o cálculo talvez até fosse mais fácil dessa forma, porque não tem mais a continuidade, você não precisa estabelecer a continuidade das peças. Né? Bem, isso aí é importante, né? Porque esses programas que eu tenho feito, os expeditos, né? Como eu já falei, eu tenho que alimentar esses programas também com os estados de deformação, tá certo? Da estrutura real. Eu faço, digamos, o cálculo no TQS1, pode ser outro múltiplo, qualquer software. Você faz o cálculo e vê, porque uma laje, digamos assim, quando você vai fazer a verificação do esforço, você tem que entender, tudo tem que entender. Daniel, bota aquele problema até da prova do menino ali. Não, é o problema de deformação da viga. Bota aí. Ok, isso aqui é muito importante, muito importante. Aí eu chamo a atenção. Aí. Bem, da prova mesmo, aquela ponta que foi. Só mostrando aqui uma coisa interessante. Referência. Eu estou dando uma cadeira na pós-graduação e coloquei aqui um problema interessante que eu quero compartilhar para vocês. Isso aí aconteceu, né, comigo há bastante tempo, na época que não tinha software relacionado como TQS, esses outros, não é? Você tinha que ter o conhecimento de hiperestática. Porque eu sempre dizia que tem dois tipos de engenheiro, que conhece hiperestática e quem não conhece, só conhece isostática. Então, hiperestática é muito importante. Você localizou, Daniel? Questão 1, pode botar. Ponto. Ó. Vai? Pronto. Uma coisa interessante, e mostrando que você tem que estar sempre prestando atenção, cada caso é um caso, cada caso é um caso. Você não pode aqui ter na engenharia a receita de bolo, não tem receita de bolo. Então, cada caso é um caso. Não quero esse não, quero a outra. Quero a viga da deformação. Caso 1, né? Ah, meu Deus. Muito interessante isso. Eu fico doidinho quando não tem um quadro para eu riscar. Isso aqui? Daniel está aí muito lento. Eu posso riscar aqui? Posso? Então, Daniel, tu tá lento, Daniel. Ave Maria. Ah, não. Ixi, Maria. Vala minha Nossa Senhora. Pode riscar, não? Então, vê se você localiza isso aqui. Eu pensei que eu pudesse riscar aqui, mas não pode, não. Bem, então... Mas vamos ver que isso aqui é muito importante, que eu queria compartilhar com vocês. Pronto, pode botar isso aí. Isso aí é o caso real. Caso real. Atenção, pronto. Ó, presta atenção uma coisa interessante. Essa luz está horrível, né? Oh, meu Deus. Pronto. Bem, isso aqui, eu fui consultado, né, antes de ter os softwares. Eu apenas tinha conhecimento de hiperestática. Conhecimento de hiperestática. Então, eu tinha estes pilares, tem um pilar aqui, aqui, e essas vigas aqui. De tal maneira que essa viga aqui, tá? Ela está apoiada num apoio bem rígido, um pilar aqui, e na ponta desses balanços. Ora, nessa época, os calculistas, né, eles faziam o cálculo como se essa viga fosse apoiada. E, na verdade, não é assim. Não tinha os programas de grelha, não tinha os programas mais inteirados para você fazer. Então, o que acontece, sobe aqui o diagrama, então fazia, imaginando que o diagrama fosse aqui, desse um momento negativo aqui e um momento negativo aqui, como se fosse apoio rígido, mas não é isso que acontece. Acontece que aqui, como deforma, dá um momento positivo. Isso é caso real. E na época, meu amigo Kilson, essa viga era de fachada, fissurou em todo andar.
E o calculista chegava para mim e dizia, mas eu fiz aqui o cálculo normal, como a gente faz, considerando os apoios rígidos. Mas não são rígidos o apoio. Esses apoios aqui são deformáveis. Então, se são deformáveis, o momento aqui muda até de sentido. Ele ficou, então, um momento positivo. Isso fissurou a viga. Em todo elemento de fachada ficou tudo fissurado. Então, eu chamo a atenção que se não botar, né, a cabeça para funcionar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esses meus programinhas expeditos, rápidos, como eu já falei, não é para defesa de tese de coisa nenhuma, é para aplicar na prática. E eu quero fazer na prática, meu amigo Caracas já me desafiou para querer fazer um prédio. Não foi, Caracas? Ou era brincadeira? Brincadeira, né? Olha aí, vamos fazer. Fazer um prédiozinho, que eu só quero um. Depois, viu, filho? Eu só quero um prédiozinho desse feito. O primeiro, né? E depois nós vamos para... Então, outra coisa que eu preciso muito também, que você já deve ter notado, que é o quê? Um acompanhamento de laboratório. Caracas, o professor Pardal, né? Professor Pardal, só vim futricando, pedindo ensaio disso. Inclusive, ele me apresentou, viu, Yuri, lá para esse que você não conhece, Marcelo, né? Era Marcelo? Né? Que é um rapaz, é novo esse rapaz, né? É novo. Então, ele anda fazendo os ensaios, eu falei e ele ficou muito satisfeito, né? Porque a gente tem que ver, rapaz, a engenharia é assim. Olha, a engenharia começou, né, de concreto armado por volta de 1850, com Lambot, que diziam que era engenheiro, outro dizia que era agricultor, e fez uma embarcação, né, não de concreto, argamassa, né, com aço, e fez e apresentou numa feira, né? E aí essa embarcação não teve aprovação porque não é um material interessante, né? Argamassa com aço não é. Mas o Monnier, né, que era um jardineiro, floricultista, eu não sei como é que se chama, aproveitou a ideia e começou já no jardim, para fazer o quê? Os vasos, as pontezinhas de jardim, e aí começou o concreto armado, sempre desenvolvendo nos laboratórios de protótipo, traduzindo os resultados através da matemática para ser feito na prática. Então, o laboratório sempre é muito importante. Então, sempre vendo esse problema de aderência, o problema de pegar, vamos romper uma viga aqui, no lugar de estar com barra de aço, vamos botar GFRP, e acompanhando com o cálculo. Logicamente que os ensaios é importantíssimo, porque eu estou muito focado em ter esse caminho. E o caminho, sempre, no começo, ele é árduo, né? Porque você tem que ter tempo disponível para estar sonhando e pensando, né? Como é que você vai fazer, né? Fora muitos outros ensaios que eu tenho vontade de fazer, né? Como, viu, Caraca? Segurar uma carga vertical através de uma carga horizontal pelo atrito, é uma coisa que eu uso muito já venho usando. Ou seja, me parece que eu me entusiasmo com as coisas diferentes, sabe? As coisas, o material novo que abre o espaço para estudar. Eu venho consultando o ACI 440, às vezes a pessoa diz, não tem norma para calcular. Eu digo, rapaz, não precisa de norma não, precisa de laboratório e pesquisas e normas estrangeiras para fazer. Então, eu tenho alguma limitação em fazer um cálculo com barra de GFRP, seja lá com a base de epóxi, vinil leste ou poliéster, não quero saber. Me diga as características, me dê as características que eu vou fazer. E não quero saber muito de norma, não. A norma, ela não é um trilho, a norma é uma trilha. A norma não é trilho, é uma trilha, não é? Você, inclusive, pode fazer alguma coisa que não está na norma, contanto que você justifique e está tudo ok. Está me entendendo? Então, é essa a nossa intenção. Que eu estou batalhando aí com o Ciro, que quero chegar a este ponto de abrir esse leque aí,
porque eu acho que estes valores estão ainda não muito, estão subutilizados, porque não estão se falando em uma construção de um prédiozinho desse. Um tirante funciona muito bem, e mesmo assim tem que ser estudado. Por quê? Ele aguenta 10 toneladas de força por centímetro quadrado. Mas vai ter um alongamento, e você vai ter que calcular esse alongamento para ver se adaptar na sua estrutura. Não é assim. Aí aguenta 10, espera aí, vamos ver aqui a compatibilidade, deformação, vamos fazer cálculo hiperestático, né? Então, diga. Mas tem norma já. Bem, norma existe para o epóxi, a base de epóxi, né? A base de vinil leste ou poliéster, não está certo daí, Cirinho? Então, não existe, a norma ela está focada para o epóxi, né? Então, é como eu digo, eu quero que bote nas minhas mãos os elementos que eu preciso, né? Ou já tem resultados de ensaios que eu possa utilizar, ou então posso pedir uns ensaios, né, que melhora a nossa condição. Vou falar com o Marcelo para a gente fazer um rompimento de uma vigazinha lá. Depois vamos fazer uma laje e tudo mais. Perfeito? Alguma pergunta? Pergunta, vocês estão muito calados. Será que é porque eu estou falando assim, complicando muito? Hã? Pois é, eu quero assim, é como eu digo, eu tenho que falar para gregos, troianos, pernambucanos e baianos, né? Então, o que eu quero dizer é que eu venho estudando muito, nós temos, na verdade, que queremos implantar. Meus parceiros podem ser, logicamente, o poliéster, pode ser parceiro com epóxi. Eu não tenho visto muito com vinil leste, sabe? Não tem, muito pouco, né? Mas, é como eu digo, Arquimedes não dizia, dê-me um ponto de apoio que eu levanto o mundo? Então, a gente precisa, como calculista, dar uns pontos de apoio para poder. Então, é como eu chamo, não chamo nem calculista, eu sou um calculador. Eu tudo calculo. Já vem no meu sangue calculando tudo. Inclusive para os empresários, né, que tem 2 cifrão, um no olho, outro no outro, então a gente tem que fazer conta. Eu não tenho, digamos assim... Diga! Não, preconceito nenhum. É que o custo de fabricação com epóxi é um pouquinho maior, pouquinho não, é significativamente maior do que com o poliéster. Com o poliéster. Bem, é como digo. Sim, pergunta, amigo. Diga, por favor. O pessoal do aço quer dificultar. Você usa vinil leste? Que não concorda. Hein? Como ligante, eu uso vinil leste, ela é melhor e tem mais confiabilidade do que o epóxi. Ah, o vinil leste, né? Aparece no escritório para a gente conversar. Bom, rapaz, é como eu digo. Pois é, exatamente. Por isso é que eu falo que a engenharia, viu, meu amigo Calixto, para mim é C3H. Tem que ter o H da humildade. E você tem alguma coisa? Aí eu lembro uma história, rapaz, interessante. Um aluno muito respeitoso para um professor, viu, Calixto, disse, professor, queria tanto que o senhor me ensinasse, eu queria dar um pulo aí para você me explicar, para me ensinar. E o professor disse, não dá certo não. Mas por quê? Se você dissesse que queria trocar conhecimento comigo, estava certo. Então, é ensinando e aprendendo, não é? A gente tem que ter essa humildade, tanto para ensinar o que a gente sabe, como para aprender. E, às vezes, a gente aprende com pessoas que você menos espera, né? Você vai aprendendo, então tem que estar aberto. E, para isso, não tem nada desse orgulho imbecil ou idiota de você querer achar que não pode escutar. É como eu digo muitas vezes para os meus clientes. Às vezes, eles acham soluções melhor do que a minha. Porque quando eles estão focados na obra, ele passa o tempo todo pensando, e aquela obrazinha que eu estou fazendo, bem rapidinho já tem aquela, tem outra, tem um bocado, então eu gosto muito da opinião deles. Então, sempre esperando. Cirinho, já que você comprou, para não estragar as porcariazinhas que gosta, vamos fazer um intervalozinho. Precisamente, na hora. Pronto, exatamente. Muito bom. Pois é, estamos aí estudando, vamos botar, né, para poder, né, a gente abrir.